O mapa mostra as idades dos basaltos do assoalho oceânico entre as Américas do Norte e do Sul e a África. Ela representa o assoalho oceânico entre esses continentes, onde na região central, representada pelo ponto A, tem-se uma extensa cordilheira conhecida como dorsal mesoceânica, que estamos representando com a linha vermelha e representa o regime tensional de rochas caracterizado por um limite divergente de placas tectônicas, onde a sudoeste tem-se a placa sul-americana, a noroeste a placa norte-americana e a leste a placa africana. Percebam que essa extensa dorsal mesoceânica apresenta segmentada por falhas transformantes, que vamos representar nesse mapa com linhas azuis. Essas falhas transformantes, elas deslocam o eixo da dorsal e ocorre porque as taxas ou velocidade de distensão litosférica ao longo das dorsais ocorrem em diferentes intensidades ao longo de sua extensão, fazendo com que essas diferentes taxas sejam acomodadas segundo falhas transformantes que deslocam o eixo das dorsais mesoceânicas. Com o auxílio das isóconas, ou seja, linhas de igual idade do assoalho oceânico, é possível calcular a taxa de distensão ao longo do eixo da dorsal. Para tanto, vamos utilizar o conceito de escala, usando a relação entre a medida de uma distância no mapa e sua medida real. Dessa forma, com o auxílio de uma régua e medindo a escala, percebemos que 4,6 centímetros equivale a 2.000 quilômetros na realidade. Com base nessa relação, percebemos que 1 centímetro equivale a 2.000 dividido por 4,6, que resulta em 435 quilômetros, através de uma regra de 3 simples. Desse modo, no mapa em questão, 1 centímetro medido equivale a 435 quilômetros na realidade. Dessa forma, podemos calcular a distância real entre qualquer ponto existente no mapa, através de sua medida. Como exemplo, o ponto AB, que mede 4,8 centímetros no mapa, na realidade, mede 4,8 vezes 435, que equivale a 2.088 quilômetros. Já o ponto AC, medido no mapa, equivale a 4,5 centímetros. Multiplicando pelo fator de conversão, 435, tem-se uma distância real de 1.979 quilômetros. Dessa forma, as rochas presentes no ponto B e no ponto C foram formadas no mesmo período de tempo geológico entre as cores verde claro e verde escuro, há 145 milhões de anos atrás. E a partir desse período, o assoalho oceânico se espalhou exatamente a uma mesma taxa para ambos os lados da dorsal mesoceânica, através das medidas efetuadas das distâncias reais entre os pontos A e B e A e C, percebemos que a distância no lado oeste da dorsal mesoceânica é maior que do lado leste. Portanto, como as rochas em B e C têm a mesma idade e distâncias diferentes em relação ao eixo da dorsal, é notório que a taxa de divergência no lado oeste é maior que a taxa de divergência no lado leste. Colocando isso em números, podemos calcular a taxa de divergência a oeste da dorsal entre os pontos A e B, através da sua distância já medida de 2.088 km, dividido pelo tempo de sua formação há 145 milhões de anos atrás. Fazendo essa relação para obter uma unidade de centímetros por ano, que é uma unidade mais comum para a velocidade de placas tectônicas, obtém-se uma taxa de divergência do lado oeste de 1,44 centímetros por ano. Já para o lado leste, ou seja, entre os pontos A e C, sabendo que a distância entre esses pontos é 1.979 quilômetros
e o tempo de formação é 145 milhões de anos, obtém-se uma taxa de 1,36 centímetros por ano. Portanto, menor do que aquela verificada do lado leste. Dessa forma, como a distância entre os pontos A e B é maior que a distância entre os pontos A e C, o assoalho oceânico tem uma maior taxa de divergência para o oeste. Sabendo que os pontos B e C divergem a partir de um mesmo ponto em comum, que representa o eixo da dorsal mesoceânica, podemos calcular a velocidade de divergência através do somatório da distância entre A e B e A e C, dividido pelo tempo. Somando as distâncias de 2088 mais 1979, dividido pelo tempo de 145 milhões de anos, fazendo conversão para centímetros por ano, obtém-se uma taxa de divergência de 2,8 centímetros por ano, ou seja, a taxa de divergência ao longo das dorsais equivale a 2,8 centímetros por ano. Com base nessa taxa de divergência, quantos milhões de anos e em qual período de tempo geológico a África e a América do Norte eram parte constituinte do mesmo continente, conhecido como Gondwana? Obtendo a distância AD, medida de 6,7 centímetros, e multiplicando pelo fator de conversão de 435 km, tem-se a distância real de 2.914,5 km entre os pontos A e D. Já entre os pontos A e E, contido na linha de costa oeste do continente africano, temos uma distância de 5,8 centímetros, que multiplicada pelo fator de conversão de 435 km, encontramos uma distância real de 2.523 km. Desse modo, podemos calcular a distância entre D e E e o eixo de expansão do assoalho oceânico, representado pela distância de A a D mais a distância de A mais E, ou seja, 2.914,5 mais 2.523, o que equivale a uma distância total de 5.437,5 km. Dessa forma, com base nos cálculos anteriores, sabemos que a taxa de divergência no eixo da dorsal equivale a 2,8 centímetros em um ano. Se as placas divergem 2,8 centímetros em um ano, em quantos anos essa divergência abarcará um comprimento total de 5.437,5 quilômetros? Fazendo a conversão de quilômetros para centímetros e calculando essa regra de 3, obtemos um tempo de aproximadamente 194 milhões de anos. Utilizando a legenda contida na figura, percebemos que 194 milhões de anos equivale ao período de tempo geológico correspondente ao Jurássico. O Jurássico é um período de tempo geológico que, desde 145 a aproximadamente 200 milhões de anos. Dessa forma, há aproximadamente 194 milhões de anos, os continentes da África e da América do Norte eram partes constituintes do mesmo continente durante o Jurássico. O mapa ilustra os limites das placas tectônicas existentes na superfície da Terra. Nela tem-se limites divergentes, representados pelas essas linhas azuis, limites convergentes, representados por linhas em vermelho, e limites transformantes, uma pequena faixa na costa oeste e meridional da Califórnia e relacionado à falha de San Andreas, que limita a placa do Pacífico, representada pela letra E, que corresponde à maior placa tectônica e abrange praticamente todo o Oceano Pacífico, e a placa norte-americana, representada pela letra B. A elevação do leste do Pacífico corresponde a uma grande extensão de limite divergente de placas, que limita a placa do Pacífico, as placas Antártica, M, a placa de Nazca, representada pela letra I, e a placa de Cocos, em G. A oeste da placa do Pacífico ocorre uma extensa região de limites convergentes e a zona de maior atividade vulcânica e sísmica do planeta Terra, denominada de Círculo do Fogo do Pacífico, que limita a placa do Pacífico,
a placa indo-australiana em D, a placa das Filipinas em C e a placa norte-americana, a norte. O limite divergente de placas mais extenso compreende a uma dorsal mesoceânica que divide a costa submarina nas placas sul-americana, representada em J, e norte-americana, a oeste da dorsal, e as placas africana em K e eurasiática, representada pela letra A leste. Ademais, ocorrem pequenas placas de consumo de crosta oceânica, representada pelas placas Escócia em L, a placa caribenha ou do Caribe em H e a placa Juan de Fuca, representada pela letra F. No exemplo atual do sistema de rifts do leste africano, ocorrem dois ramos que evoluíram para o desenvolvimento de bacias oceânicas, o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, enquanto que o terceiro braço ainda não se iniciou, caracterizando um rift abortado. Caso esse sistema de rifts no interior do continente africano evolua para o desenvolvimento de uma bacia oceânica, a placa africana irá se dividir em duas novas placas, denominada a placa Núbia, representada pela letra K, e a placa somaliana, ou da Somália, representada pela letra O, da placa da Arábia, representada pela letra M. De um modo geral, quando uma placa litosférica migra através de um ponto quente ou hotspot estacionário, um vulcão é desenvolvido diretamente acima desse ponto quente. Quando a placa se movimenta, o vulcão que estava sobre o ponto quente se torna dormente ou inativo, e ao longo do tempo ele vai migrando muitos quilômetros distante do ponto quente estacionário. Enquanto isso, um novo vulcão surge da mesma posição outrora ocupada por um vulcão inativo. O resultado é uma sequência de vulcões, com o último ou mais jovem posicionado diretamente sobre o ponto quente, enquanto que os demais vulcões, ou seja, os mais antigos, ficam cada vez mais distantes e inativos. As Ilhas Havaianas e os Montes Submarinos do Imperador são exemplos atuais desse alinhamento de vulcões sobre um ponto quente estacionário, conforme ilustrado no mapa. Os números indicam a idade de cada ilha em milhões de anos, obtidas a partir de rochas ígneas basálticas que compõem tais ilhas. Com base nessas idades, podemos determinar a taxa de movimentação da placa do Pacífico sobre o ponto quente. Para tanto, vamos inicialmente determinar a taxa de conversão utilizando a escala. Portanto, utilizando-se de uma régua, medimos a distância da escala, onde percebemos que 3,7 centímetros equivale a 150 quilômetros. E fazendo uma regra de 3, 1 centímetro equivale a 40,5 quilômetros e representa nosso fator de conversão. Utilizando como base a ilha de Kauai mais distante do ponto quente, que apresenta uma idade de 4,7 bilhões de anos atrás, até a ilha Molokai, representada pela letra M. Fazendo essa medida com a régua, obtemos a distância entre os pontos K e M de 7,3 centímetros, que multiplicada pelo fator de conversão, obtemos uma distância real de 296 quilômetros. Da ilha Molokai, representada pela letra M, até a ilha do Havaí, representada pelo vulcão Kilauea, fazendo a medida com a régua, obtemos uma distância de 6,1 cm, que multiplicada pelo fator de conversão, 40,5 km, encontramos uma distância real de 247 km. Dessa forma, podemos calcular como a placa do Pacífico está se distanciando, se movimentando sobre o ponto quente estacionário, através do cálculo dessa taxa de movimentação. Nela percebo que a velocidade entre os pontos K e M equivale à distância calculada, que é 296 km, multiplicando pelo fator de conversão para centímetros, dividido pelo tempo, que é a idade da rocha mais antiga, representado pelo ponto K, onde a rocha tem 4,7 milhões de anos, a idade obtida no ponto M, que equivale a 1,6 milhões de anos.
A diferença desse valor equivale ao intervalo de tempo entre a formação da rocha em K e M, multiplicado pelo fator de conversão para anos. Fazendo essa relação entre distância e tempo para obter a taxa, encontramos uma velocidade de 9,55 cm por ano. Fazendo a mesma relação para os pontos M e H, sendo que a distância é determinada de 247 km, convertido para centímetros, dividido pelo tempo de 1,6 até 0, que corresponde à rocha formada acima do ponto quente, encontramos uma taxa de movimentação de 15,4 cm por ano. Percebam que a velocidade da placa do Pacífico de 9,55 e 15,4 cm por ano são muito maiores do que aquelas verificadas na dorsal mesoceânica que separam as placas sul-americana e africana. Isso se deve ao fato de que, quanto maior proporção de crosta continental que uma placa tectônica possui, menor será a sua velocidade. Dessa forma, temos um ponto quente estacionário sobre a ilha vulcânica do Havaí, e a placa oceânica, ao longo do tempo, tem se movimentado de sudeste para noroeste, entre os pontos H e M, e posteriormente sofreu uma inflexão, se movimentando de leste-sudeste para oeste-noroeste. Dessa forma, durante os últimos 1,6 milhões de anos, representados pelos pontos M e H, a placa do Pacífico se moveu aproximadamente 1,6 vezes mais rápido. O valor de 1,6 é obtido dividindo a velocidade entre os pontos M e H pela velocidade entre os pontos K e M. Essa inflexão no movimento da placa, ou seja, as modificações na sua direção, ocorrem provavelmente devido às plumas ocorrentes no manto em convecção não permanecerem em posições fixas, podendo estar à deriva em corrente de convecção de direções variáveis. Ou seja, as correntes de convecção do manto podem mudar de orientação, acarretando superficialmente em inflexões no alinhamento de ilhas vulcânicas produzidas através dos hotspots. A imagem mostra o mapa geológico da Califórnia Meridional e ilustra a posição da falha de San Andreas, que representa um limite de placa transformante entre a placa norte-americana, no lado leste, e a placa do Pacífico, no lado oeste. É bem conhecido por quem vive nessa região que os movimentos das placas tectônicas ao longo da falha causam frequentes terremotos, os quais colocam em risco a vida humana e suas propriedades. No mapa, dois corpos rochosos representados pela letra M do início do Mioceno, ou seja, foram formados há 25 milhões de anos atrás, localizado ao longo da falha de San Andreas, têm sido separados de sua posição original por movimentação da falha. As setas ao longo do traço da falha demonstram a sensação relativa do movimento. Dessa forma, podemos calcular a taxa de movimento do corpo rochoso formado durante o Mioceno, que tem sido deslocado pela falha. Para tanto, temos que assumir que essas rochas iniciaram sua separação logo após terem sido formadas há 25 milhões de anos atrás e posteriormente separadas ao longo da atividade geológica da própria falha tectônica. Para calcular essa taxa de separação, inicialmente vamos calcular o fator de conversão através da medida da escala com auxílio de uma régua. Nela percebemos que 4,3 cm equivale a uma distância real de 200 km. Desse modo, calculamos com uma regra de 3 simples, 1 cm equivale a 46,5 km. Conforme informado anteriormente, assumindo que esses dois corpos separados foram formados há 25 milhões de anos atrás e estavam juntos e posteriormente foram separados pela falha, percebemos que, com a atividade geológica da falha, esse corpo de idade miocênica foi separado e podemos calcular a distância dessa separação, obtendo um valor de 7,2 centímetros. Como essa distância não é uma linha reta, vocês podem utilizar um cordão para determinar essa distância com auxílio de uma régua. Portanto,
7,2 centímetros, que corresponde à distância da linha tracejada, que, utilizando o fator de conversão, obtém sua distância real de 334,8 km. Com base nessa distância, podemos calcular a taxa de separação desse corpo rochoso através da distância medida de 334,8 km, convertendo para centímetros, e o tempo de 25 milhões de anos atrás, convertendo para anos. Fazendo essa relação, obtemos uma taxa de separação de 1,34 centímetros por ano. Percebam que essa taxa de divergência é menor do que aquelas verificadas nas dorsais mesoceânicas, que encontramos de 2,8 centímetros por ano, que consequentemente é menor do que aquelas verificadas na ilha do Havaí, que encontramos valores em torno de 9 a 15 centímetros por ano. Essas baixas velocidades encontradas nesses contextos se devem ao limite transformante representado pela falha de San Andreas, que está relacionada à movimentação entre duas crostas continentais. Vamos considerar que uma movimentação média de 5 metros ao longo da falha de San Andreas foi associada com o devastador terremoto de São Francisco, que ocorreu em 1906, que matou pessoas e destruiu propriedades. Assumindo que todo o deslocamento da falha é produzido por terremotos dessa magnitude, com que frequência esse terremoto deve ocorrer a fim de responder pelo deslocamento total da falha? Devemos fazer uma relação entre eventos e o deslocamento total da falha. Foi informado que um terremoto ocorrido em São Francisco em 1906 deslocou a falha de San Andreas em 5 metros, ou seja, um único evento, um único terremoto em 1906 deslocou a falha em uma distância de 5 metros. Assumindo que todo o deslocamento medido anteriormente de 334,8 km é produzido por terremotos dessa magnitude, com que frequência esse terremoto deve ocorrer a fim de responder pelo deslocamento total da falha? Quantos terremotos devem ocorrer para responder pelo deslocamento total da falha de 334,8 km, transformando para metros 334.800? Fazendo uma regra de 3 simples e assumindo que todo o deslocamento da falha é produzido por um único evento terremoto, tem-se que, durante os últimos 25 milhões de anos, tenha ocorrido ao longo da falha de San Andreas 66.950 terremotos. Agora resta saber com que frequência um terremoto com deslocamento de 5 metros ocorre a fim de responder pelo deslocamento total da falha. Para tanto, devemos compreender que a frequência corresponde ao intervalo de tempo que um determinado fenômeno se repete. Para tanto, devemos fazer uma associação entre eventos e tempo, onde, com base na análise anterior, já sabemos que ocorreram 66.950 terremotos no intervalo de tempo de 25 milhões de anos. Logo, um terremoto ocorre numa frequência de quantos anos? Fazendo essa relação segundo uma regra de 3 simples, encontramos que nos últimos 25 milhões de anos, a falha de San Andreas produziu terremotos no intervalo de tempo de 373 anos.